Bom, então, primeiro eu vou falar, a gente vai fazer a nossa oração, tá? E depois a gente vai começar o estudo. Eu vou compartilhar a tela agora, porque, obviamente, você não tem ele impresso ainda, porque eu acabei de te mandar, tá? Mas a gente vai falar sobre o estudo, vai falar sobre a Bíblia, vai falar como é que vai ser o nosso andar aqui, mas antes de tudo, eu quero pedir para que o Espírito Santo esteja com a gente. Pode ser? Pode, claro. Então oremos. Querido Deus que está nas alturas, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Neste momento, 3 pecadores, Pai, estão aqui, olhando para cima e esperando que o seu Santo Espírito esteja conosco. Pai eterno, por favor, nós queremos que o que nós estudarmos aqui calhe ao nosso coração, que seja somente a tua voz e somente a tua voz que fale, que nós possamos ter a mente impressionada pelo Santo Espírito, que somente a tua palavra fale ao nosso coração e não as nossas opiniões. E, Senhor, que nós possamos terminar esse estudo mais perto de ti. Eu peço humildemente pelas vidas das pessoas que estão aqui, pelas famílias das pessoas que estão aqui. Ilumine a nossa mente agora, Pai, pois vamos abrir a tua palavra. Pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Muito bem. Então, olha só, Jade, eu não vou falar de denominação, tá? Eu não vou falar de título de igreja. Ednei também tem um monte de experiências aí que durante o percurso ele vai poder compartilhar com a gente. Você viu que ele gosta de falar também. E não vai falar de igreja, a gente vai falar de Bíblia. Inclusive, para estudar a Bíblia, por muitas vezes a gente vai estudar o original, o que está no hebraico ou no grego, para que não tenha interpretação, é o que está escrito, né? Eu sou da linha de que a Bíblia se explica por si mesma. Eu não preciso de nada externo. Claro que coisas externas, elas podem nos ajudar a ter uma visão melhor, mas nada que é externo pode, entre aspas, me dar um contexto diferente daquilo que a própria Bíblia traz. Tá? Então, nós vamos estudar a Bíblia pela Bíblia. Fim, é a palavra de Deus aqui falando para a gente. Tá? Neste guia de estudo que a gente vai fazer, e agora eu vou compartilhar minha tela um pouquinho, e aí você me diz se você consegue vê-la. Você consegue ver bem? Sim. Uhum. Tá, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Deixa eu colocar tentar puxar aqui um. Aí. Então, ó, a Bíblia, né? A Bíblia é um livro diferente, uma pequena biblioteca. A Bíblia vem da palavra biblos, que significa conjunto de livros. Na verdade, não é uma coisa só, são vários, né? 40 autores diferentes entre um período de aproximadamente 1.600 anos aí. Que é interessante da gente ver na Bíblia? A Bíblia, ela é um livro que muito embora ela tenha sido escrita por diversos tipos de pessoas, por diversos tipos, em várias línguas, grego, hebraico, aramaico, enfim, ela não se destoa entre elas. Isso significa o quê? Né? Você vai ver que em algum momento a gente vai explicar que, às vezes, a Bíblia, né, os livros, eles prediziam o que ia acontecer, eles previam o que ia acontecer 300, 400, 500, 600 anos antes de acontecer, com exatidão, dando o nome da pessoa que ia fazer aquilo e a pessoa não tinha nem nascido ainda. Né? Então, assim, a gente vai estudar isso daí, tá? E o primeiro estudo que a gente vai fazer é justamente sobre a palavra de Deus, né? Sobre a Bíblia em si. Então,
você vai ver que várias vezes eu vou falar para você pegar e abrir um capítulo ou um versículo de Ney, a gente vai conversar, vai trocar ideia. A ideia aqui é o quê? De novo, aquilo que eu te falei no WhatsApp. Não é uma pregação, nós vamos estudar juntos. Então, você fala, eu troco ideia, você faz pergunta, Léo, mas e isso aqui? E aquilo ali? O Ednei faz pergunta, Léo, e aquilo ali? E isso aqui? E a gente vai respondendo aqui, tá? Então, como a gente viu, a Bíblia é uma coleção de livros composta pelo Antigo e Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento contém 39 livros e foi escrito em sua maioria em hebraico, antes de Cristo. O Novo contém 27 livros e foi escrito em grego, depois de Cristo. Durante um período de cerca de 1.600 anos, 40 pessoas de todos os níveis culturais, intelectuais, sociais escreveram a palavra de Deus. Reis, sacerdotes, pescadores, pastores, enfim, né? Essas pessoas foram escolhidas e inspiradas por Deus. O que é interessante? Quando você começa a estudar a Bíblia, você vê inclusive o estilo literário das pessoas, né? O estilo literário da época, o tipo de fala que a pessoa fazia. Então, por exemplo, quando você vai na época lá de Moisés, né? É, é, ano, sei lá, mil e alguma, ano 800, 900 anos de Cristo, antes de Cristo, enfim. É, você tem uma cultura do pessoal falar que tudo era Deus que fazia. Tudo era Deus. Ai, bateu o carro. Ah, foi Deus que quis que batesse o carro. Ah, caiu a casa. Foi Deus que quis que a casa caísse. Era o estilo literário deles. Então você começa a ler isso. Coisa que não é mesmo padrão quando você vai, por exemplo, para o Novo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, que está lá, livros escritos no ano 60, 70, 30 depois de Cristo, eles não têm o mesmo estilo literário. Algumas vezes ele fala, ó, foi o demônio, foi Satanás. Aí o fulano foi lá e fez isso. Eles não falam, Deus endureceu o coração de Faraó. Né? Quando fala sobre Moisés lá, Deus endureceu o coração de Faraó e ele não aceitou a palavra. Você fala, mas que Deus malvado, né, cara? Por que Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó? Não, não é que Deus foi lá e falou assim, pronto, você não vai aceitar, não. Não, porque senão Deus teria tirado o livre-arbítrio dele. Mas o estilo literário da época era dizer que tudo era uma ação direta de Deus, até É, as coisas ruins. a figura de Satanás, do diabo, não existia muito, né? É verdade isso. Era sempre Deus agindo, Aham. no bem e no mal, no bem e no mal, no bem e no mal. Aí, tipo assim, né? Você fica meio assim, mas quando você começa a entender o estilo literário, você fala assim, não, né? É igual você pedir, por exemplo, para um brasileiro escrever um poema, alguma coisa sobre a natureza, e você pedir para um islâmico lá do Kuwait, lá do Iraque, escrever também sobre a natureza. Eles vão ter, embora eles vão falar da natureza, eles vão ter, ou um japonês falar sobre a natureza, eles vão ter visões completamente diferentes sobre o mesmo assunto. Inclusive, quando a gente vai para os evangelhos, o que são os 4 evangelhos, né? Marcos, Marcos, Lucas e João. É a mesma coisa contada por pessoas diferentes. Inclusive, no caso de Marcos, ele nem estava lá, né? Entende? Ele foi coletando. Ele foi coletando coisas. O que você ouviu disso aqui? Eu vi XYZ. Ele foi lá e escreveu. Então, assim, a gente vai pegar várias situações em que a gente vai começar a entender a Bíblia, que não é uma coisa só. Esses dias, inclusive, eu estava conversando com um cara numa página de Ciência e Deus, e o cara falando assim, mas como assim não dá para juntar evolucionismo, Big Bang e criacionismo? Você é doido? Você não foi doido, ele falou assim, você é fanático religioso? Eu falei assim, por que eu preciso fazer isso?
Por que eu preciso juntar os dois para ter razão, para dar razão? Porque a Bíblia de Deus ela não tá construída dentro da nossa razão. Tanto é que você vai ver depois em Daniel, quando Daniel termina de escrever aquele monte de coisa doida que ele viu, algumas coisas Deus explicou para ele. Outras coisas ele falou, ó, sela o livro, guarda, porque isso não é para você e você não vai entender nunca. Isso aí vai acontecer lá para frente que eles vão conseguir entender o que está escrito aí. Então Daniel morreu sem ter ideia do que ele tinha escrito. Quando eu digo ter ideia, assim, ele sabia o que ele tinha escrito, ele sabia o que ele tinha visto, mas ele não sabia o significado. E o próprio anjo falou assim, não é para você, você não vai entender, você vai morrer, e lá para frente as pessoas vão conseguir entender. Hoje, eu já aceito a ideia de que nada está oculto na palavra de Deus. Nada. Nós estamos já no tempo em que toda a verdade foi revelada. Então, se alguém chegar para você e falar assim, não, isso aí, as coisas encobertas cabem a Deus, porque a Bíblia está escrito isso, mas ninguém sabe ainda o que isso quer dizer, não, é mentira. A Bíblia já se explica. Ela se explica na parte teológica, ela se explica na parte histórica, ela se explica na parte humana e ela se explica na parte divina. Tudo hoje tem uma explicação, tudo hoje a gente consegue dividir, né? O que é profecia, o que é história, o que é simbolismo e o que não é. Hoje, através do Espírito Santo, a gente já consegue fazer isso, tá? Uma coisa importante para você saber, os livros, eles não estão em ordem cronológica. O pessoal fala assim, vou pegar Gênesis e vou até Apocalipse e vai acabar. Não, na verdade não, porque várias vezes você vai para Esdras e Esdras fala um negócio que aconteceu em Reis enfim, aí você vai para frente, vai para trás, e você fala, o que está acontecendo aqui? A história, por exemplo, né? A história de Esther mistura com a história de Daniel mais para frente, da profecia que Daniel estava falando sobre o rei Xerxes e tudo mais. Então, assim, ela não está numa ordem cronológica. Tá? Aconteceu isso, depois aconteceu isso. Não, não é bem isso. Não é um livro depois do outro. Mas ela está numa ordem em que você consegue seguir mais ou menos a linha do que está acontecendo. Realmente, Gênesis é Gênesis. Gênesis é o princípio. E Revelação ou Apocalipse é o fim. É verdade. Mas o que está no meio disso nem sempre é um depois do outro. Tá? Diz aqui, ó. Moisés escreveu o primeiro livro da história de Jó e o apóstolo João escreveu o último livro do Evangelho de João. Uma coisa que é interessante, a Bíblia que você tem, eu não sei se você sabia, mas a Bíblia que você tem hoje, os 5 primeiros livros se chama Torá, que é a mesma, que é um Pentateuco, que é a mesma Bíblia que os judeus usam. O que os judeus analisam? O que eles entendem como a Bíblia inspirada? Os 5 primeiros livros que nós estudamos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, assim, o que você estuda aqui é o que eles estudam lá, é o que o outro estuda, enfim. Tá? Mas alguns dizem que algumas coisas são mais santas ou mais reveladas, mas a gente não entende assim. Então, vamos lá. O que Jesus disse sobre a palavra de Deus? Vamos lá, Jade. João, consegue achar João aí? Na sua Bíblia? João 17:17. E Ednei, já pega a 2 Pedro aí. Então, João 17:17. Quando a gente fala de João, é o Evangelho de João, tá? Então é o Novo Testamento mesmo. João 17:17. Você pode ler. Tá no mudo, tá, mocinha? Desculpa.
santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É a verdade. É isso aí? Muito bem. Isso. Então ele diz o quê? O que ele fala sobre a palavra? A palavra de Deus é a verdade. Ele não fala o Velho Testamento é verdade. Ele não fala o Novo Testamento que é verdade. Ele não fala, ele fala que a palavra de Deus é a verdade. Veja bem que ele não está dividindo o que é mais importante e o que não é. Ele fala que toda a palavra é a verdade de Deus revelada para a gente, né? Inclusive nessa conversa que eu estava falando com o rapaz, ele falou assim, mas eu falei assim, se você quiser juntar criacionismo com o Big Bang, você está descredenciando a Bíblia. Ô, Léo, deixa eu só te falar uma coisa, né? Ficar uma dica. Tu já assistiu, não sei se tu gosta do pastor Silas Malafaia. Já assisti bastante coisa dele, sim. Tu já viu essa pregação que ele tem? Criação versus evolução? Não, não vi. Ou é muito, assim, ele é uma pessoa muito inteligente, né? Ou é muito, vale a pena, tá? O dia que tu Que quiser bom. ver, ele faz relações assim que, tipo, a Bíblia, se ela tem a resposta para tudo, né? Assiste depois tu me diz, assim, é Tá bem bom. interessante, bem Eu vejo, legal. sim. Eu vejo sim. Não tem problema nenhum. Até agradeço. Então vamos lá. Então eu falei para ele, se eu aceito isso daí, eu falo que a Bíblia não tem razão. E aí ele falou assim, mas quem disse que a Bíblia é verdade? Aí eu respondi, Deus. Deus disse que a palavra, Jesus disse que a sua palavra é verdade, né? Aí ele falou assim, não, eu não acredito num livro que foi escrito por homens. O meu Deus é diferente do teu, porque o meu Deus é um Deus criador cósmico, que não fica preso a um livro escrito por homens. Aí a minha resposta, né, para ele foi, olha, eu espero que você tenha boa sorte com o seu Deus, mas eu tenho certeza que não é Yahvé. Porque Deus disse que ele revelou a palavra por meio de profetas. Inclusive, pela palavra dele, ele disse que ele iria enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Este é o Deus que eu creio. Se o seu não é o que está na Bíblia, então eu sei que não é Yahvé. Então, assim, não dá para você falar, eu creio em Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Não tem como. Porque próprio Jesus disse, né? Ele falou, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Tá? E por que a Bíblia é considerada a palavra de Deus? Se foram homens que escreveram. Então, vamos lá dar uma olhadinha aí no 2 Pedro aí, 1:21, Ednei. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Muito bem. Então, coisa que nós precisamos entender aqui, que a 2 Pedro, capítulo 1, 21, diz nunca a profecia foi produzida, nunca, né? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Então, vamos lá. O que ele está falando? Foram homens que escreveram? Sim, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, assim, é mais ou menos Deus falando, olha, tá vendo isso aqui? Escreve isso aqui. Então eu vou lá e escrevo. Deus permite que eu escreva. Ou seja, às vezes eu posso até ter um erro gramatical, às vezes eu posso até dar a minha própria interpretação, como a gente falou. Interpretação, não, desculpa. Forma de falar, como a gente viu, por exemplo, sobre Deus, né? As diversas formas das pessoas encararem as coisas. Mas a mensagem era de Deus. Sempre. Né? Entendimento, Inclusive. né, Léo? Oi? Entendimento, né? Às vezes cada um entende como quer, né? O que foi dito. Então, e esse é um problema. Porque, por exemplo, né?
quando Deus falou para Jonas, né? Falou, Jonas, você vai lá e vai, né? Vai pregar naquela cidade. Ah, não vou não. Não, essa cidade eu não vou, Nínive eu não vou. Ele foi lá e, né, pegou passagem para outra, ele foi para a Europa e o negócio era na Ásia. Deus teve que foi lá, pegou, fez o barco, né, ele ser jogado para fora, teve que encomendar um peixe, jogar ele lá ele cuspiu na praia do negócio, ele andou mais 400 quilômetros para chegar. Então, assim, o que isso nos mostra, por exemplo? Outro exemplo, né, Balaão, né, Balaão, que foi contratado para Falou. amaldiçoar o povo de Israel? Isso, Balão. Foi para Isso. falar contra lá. Foi comprado, na Foi verdade, para comprado falar. para poder falar contra o povo de Israel, para amaldiçoar o povo de Israel, e quando ele abria a boca, ele só bendizia, né? O que a gente quer dizer aqui? Que Deus não dá o livre-arbítrio? Dá, mas a partir do momento que você fala, eu vou seguir a Deus, é bom você seguir o que ele está falando, sim. Né? Então, nenhuma profecia, nada foi produzido por ele mesmo. O anjo chegou e falou assim, ó, escreve. Por exemplo, Moisés, falando aí do Novo Testamento, do Velho Testamento, né? Moisés escreveu Gênesis. Ok? O que isso significa? Como é que Moisés escreveu Gênesis? Significa que em visão, Deus mostrou como ele criou o mundo para Moisés. E Moisés foi lá e escreveu o que ele viu. Olha só, porque se quem escreveu foi Moisés, como é que ele poderia escrever algo que ele não viu? Deus mostrou. Deus mostrou o princípio da criação. Deus mostrou depois outras coisas no futuro, quando ele ia ser morto, se você quiser ver depois, quando não ia ser morto, não, quando ele ia morrer, ele falou para Deus, deixa por favor, deixa eu entrar na Terra Prometida, passei mó perrengue com esse povo aí, chato, reclamando. Aí Deus falou assim, não, cara, você errou e você precisa pagar. Mas não se preocupe, que eu vou te mostrar o que vai acontecer. E Deus vai lá e mostra o futuro para Moisés, até o ungido. Então ele vê o povo entrando, ele vê o que acontece. Então, isso foi inspirado. Então, quando a gente fala, Moisés escreveu, mas você acha que o quê? Moisés estava muito louco para escrever que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia? Não, cara, ele foi inspirado, ele viu aquilo. E ele foi lá e escreveu. Tá? Então, por isso que diz que toda a Bíblia é considerada a palavra de Deus, porque nada dela foi alguém que chegou lá, deixa eu colocar uma coisa absurda aqui e vamos ver se calha para cair na Bíblia. Primeiro, porque não existia Bíblia. E segundo, de que aquilo que Deus entendeu que não era dentro do que ele planejou foi retirado do cânon. Oh, Tá? legal. Oi. E assim também, né? Ele vai falar de acordo com as limitações humanas dele, né? Porque Sim. eu não sei, tipo assim, que nem Apocalipse, né? João falando que vê um gafanhoto que faz barulho de 100 cavalos com... eu não sei se tu já viu essa... E Ele aí, começa a falar, explicar dentro do jeito dele, né? do jeito dele, que hoje em dia a gente pensa que assim, poderia ser um helicóptero de guerra, né? Pode Que ele tem ser. o rabo de... Eu não sei se tu já viu, até eu vi esses dias isso num vídeo no Instagram, que ele tem um rabo de escorpião, e aí ele descrevendo e aquilo narrando e vindo vários helicópteros. Então, Ou assim, como seja, que o dentro da cara, realidade 2000 dele, anos, né? como é que ele ia descrever o helicóptero se não fosse dizendo da forma da limitação da mente dele, né? Exato. E aí que tá, né? É interessante que
Deus, muitas vezes, ele não vai explicar, né? Ele não vai explicar, mas ele quer, ó, escreve aí. Do jeito que você conseguir, escreve aí. Porque, o que acontece? Olha só que coisa, né? Quando Deus deu os mandamentos para Moisés, a primeira vez, Deus foi lá, cortou a pedra e escreveu os mandamentos com o próprio dedo e deu para Moisés. Moisés ficou nervosinho, negócio no chão, quebrou, aí ele teve que subir no monte de novo, certo? Aí Deus falou o seguinte: nananina não, eu não vou cortar de novo, você vai dar um jeito, cortar a pedra aí, eu escrevo, mas você vai ter que construir, vai ter que tirar a pedra de novo. Imagina o trabalho que esse cara não teve para ter que cortar a pedra naquela época, do jeito que Deus tinha feito, para que Deus voltasse e escrevesse de novo com o próprio dedo, porque as duas vezes ele escreveu. Só que a segunda ele falou assim: eu não vou dar de novo, não. Você não quis quebrar, agora te vira. Você vai cortar isso aí. Então, Deus, ele, é o que você falou, Deus, ele nos dá aquilo que é necessário para nós revelarmos a mensagem, mas a nossa parte está lá também. A minha escrita, a minha visão, a minha explicação, o que quer que seja. Tá? E aí vem a pergunta número 3. Somente o Novo Testamento se aplica aos cristãos? Segunda carta de Timóteo, leia para a gente, Jade. Segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ver se o Timóteo vai ser fácil. Lá no Novo Testamento, depois de Colossenses, depois de Romanos, antes de Hebreus. Tá. Não se preocupe, você vai ficar craque com isso aí. Vai Na ficar minha boa. Bíblia tem hora que some. A minha Bíblia tem hora que uns caras somem daqui. Não, eu até sei mais ou menos onde é que estão, mas as folhinhas ainda estão um pouco grudadas, Léo. Que bom, nós vamos desgrudá-las todas. Quando o Léo começou a Depois inventar... de Romanos? Depois de Romanos, isso. Depois de Colossenses, Tessalonicenses, Efésios. É que é pequenininho, né? Aqui. Isso. Eu não sei por que o Léo foi me arrumar. Eu tava achando que era só o Novo Testamento. Daí ele foi me inventar de colocar o velho também. Nossa, aí começou a dar trabalho. E quando tem aquele tal daqueles profetas? Ah, meu Deus. Os profetas menores lá. Obadia, Amós, Miqueias. Ai, sabe que eu adoro essa parte de Elias, de Enoque. Eu adoro a história deles. Muito bom, né? Vamos lá, Adoro. 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, vamos lá. Tá aberto, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bom. Então, a minha tradução diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, né, e proveitosa, como você disse, né? É útil, é inspirada, mas enfim, ela é inspirada por Deus para repreender, ensinar, corrigir e instruir na justiça. Então, vamos lá. Esse negócio de que a Bíblia é só para falar do amor de Deus é mentira. Isso é conversa fiada. Fala até de economia, né? Porque a palavra de Deus, ela também existe para correção, para repreensão, para instrução na justiça. Claro que Deus é amor, mas o amor também implica em correção. Porque Deus mesmo falou: eu castigo aqueles a quem amo. Se ele castiga aqueles a quem ama, significa que todo castigo é ódio, é mal? Não. Mas ela serve para instrução, para correção, para que você possa entender na justiça
o que está acontecendo, né? E aí ele complementa. Qual o objetivo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Como é que alguém pode ser preparado se a pessoa só tem, Deus é amor, Jesus é 10, tudo pode, tudo está certo, eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus me ama, vai me salvar de qualquer jeito, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque Deus é amor. Não, mas aí, como é que você vai estar preparado para qualquer obra assim? Que obra que você está preparado para fazer se você acha que tudo você pode fazer? Né? Então, assim, toda palavra é inspirada. Não é só o velho, não é só o novo, não é só o evangelho, não é só as falas de Jesus. Toda palavra é inspirada. Ai, Leão, mas espera aí, porque lá no Velho Testamento, aquele Deus era um Deus mau, né? Porque ele matava, mandava matar criancinha, mandava matar família inteira, cidade destruída, mandava apedrejar. É verdade. Esse é o Deus que era pintado ali. Ué, mas o Deus também que, quando Jesus vai voltar, que ele diz que ele vai destruir o mal, que ele vai acabar com o mundo e todo aquele que não aceitar vai ser lançado no inferno, não é o mesmo? Ué, não é esse Deus que vai voltar e vai acabar com o Satanás e com os anjos que ele também criou? E que aquelas pessoas que não aceitarem vão ser lançadas junto com... Ué, não é o mesmo? Então, assim, você está com foco em quê? Você está com foco de abrir a Bíblia e esperar que Deus fale a você? Ou você está com foco de ficar buscando só as coisinhas bonitinhas e fofinhas que Jesus fala? Tem gente que abre a Bíblia e só vai em Salmos, né? Só em Salmos. Não que Salmos seja ruim, não é isso, né? Não, ou vai só para Jesus falando assim, o amor. Não, não que seja ruim, claro que não. Mas toda a palavra é inspirada, ou seja, as outras coisas também são, né? Então, digamos assim, considerando que os primeiros livros do Novo Testamento só foram começar a ser produzidos por volta do ano 45 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, a qual testamento Jesus se referiu? Então, vamos lá. Quando Jesus fala João 5,39, vamos lá para João, Jade? Mateus, Marcos, Lucas, João. João 5,39. Quando ele fala lá sobre o testamento, não existia Novo Testamento. Então, qual o testamento que ele estava falando? Vamos ler aí para mim. João 5,39. Tem que tirar do mudo também. É para eu ler? É. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Muito bem. Eles falam assim, vocês estudam as Escrituras, as Bíblias. É, sim, estudamos. Lembra, não tinha Novo Testamento. Então, o que eles estudavam? A Torá, a lei e os profetas. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é chamada de lei, as leis. Então, quando Jesus fala, eu não vim para revogar as leis e os profetas, ele estava falando o quê? Eu não vim para revogar a Bíblia, eu vim para cumprir. Então, quando ele fala o seguinte, né? Vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que falam sobre mim. Ou seja, você estuda a Bíblia da época, né? Zacarias, Isaías, Salmos, Provérbios, Gênesis, Êxodo, Ruth. Vocês estudam essas coisas? Legal, bacana, show, que bom. Só que elas falam de mim, e você não está me reconhecendo? Elas testificam de mim. Então, Jesus aqui não estava falando do Novo Testamento, porque não existia. Ele estava falando que a Bíblia que testificava sobre ele era o Antigo Testamento, né?
Tanto é que quando você vai lá para Gênesis, vamos lá para Gênesis, a gente vai estudar muito a Bíblia, Jade, se prepara, Bíblia pela Bíblia, tá? Então vai lá para Gênesis 3. Lê para mim 15. 3:15. Gênesis 3:15, Léo? Isso, por favor. Desculpa que eu fui dar tchau pro meu pai. Não tem problema. Gênesis 3:15. Seu pai merece um tchau. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Então, olha só, vamos analisar aqui. Quando você fala assim, ó, e porém entre inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele estava falando com quem aqui? Ele estava falando com a serpente. E porém entre inimizade entre ti e a mulher. Primeira coisa que nós aqui já é uma profecia. E depois, quando nós formos estudar profecia mais na frente, Jade, a gente aprende que mulher em linguagem profética é a igreja. Então, quando ele fala aqui, ó, e porém inimizade entre ti, serpente, quem é a serpente simbolizada? Satanás, o dragão, a antiga serpente. Porém, então vamos traduzir aqui. E porém entre inimizade entre Satanás e a igreja, entre a descendência dos de Satanás e o seu descendente da igreja. Quem era o descendente que viria da igreja? Jesus. Então ele diz aqui, ó, este te ferirá a cabeça. Ou seja, o Jesus, o descendente, vai te ferir na cabeça. Ferida na cabeça é ferida mortal, né? As pessoas não sobrevivem quando, né, você corta a cabeça da pessoa, a pessoa morre. E tu, dragão, vai te ferir o calcanhar. Ou seja, Satanás teria um sucessozinho, porque ele feriu a Jesus, o descendente. Mas Jesus vai ter a vitória final. Porque ele vai matar a cabeça da serpente. Então, quando a gente lê aqui, olha só, lembra que ele falou? Vocês estudam as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e elas falam de mim. Ou seja, o próprio Gênesis já falava sobre Jesus. Logo no começo, Deus falou, ó, estou profetizando, isso vai acontecer. Até porque, para Deus não existe profecia, né? Porque para ele não existe tempo. Tudo para ele é palavra. Não existe tempo. Para ele não tem futuro e nem passado. Porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E ele é atemporal. Você não tem como criar algo estando dentro dele. Como assim, Léo? Uma latinha de refrigerante, ela não pode criar outra latinha de refrigerante. Porque ela está contida na lata. Um programa, hoje a gente tem IA, né? De certa forma até isso acontece, mas por padrão, um programa não pode criar um outro programa. Ele não pode ter inteligência para criar um outro programa. Quem tem que fazer isso é o programador, mas o próprio IA tem programadores. Ou seja, a pessoa que cria, o ser que cria, está fora daquele ambiente. Deus criou o tempo. Para Deus criar o tempo, ele tem que estar fora do tempo. Então, quando ele fala isso, que para nós é uma profecia,
para ele simplesmente era uma palavra, porque para ele futuro e presente é a mesma coisa. Futuro e passado é a mesma coisa, porque ele está fora do tempo. Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando? Faz? Beleza. Então, olha só. E aí vem uma pergunta, né? A Bíblia ela é muito desatualizada. Deixa o Ednei pegar essa aí. A Bíblia é muito desatualizada. Não dá para a gente mudar e colocar algumas coisas mais atuais na Bíblia, porque ela é muito retrô, muito, né, conservadorinha, não sei o quê. Vamos ver o que a própria Bíblia diz sobre isso. Apocalipse 22, 18 a 19. A conclusão do livro é o título. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Muito bem, muito bem. Então, assim, não se pode mudar nada desse livro. Vamos lá para Mateus. Pega aí para mim, Jade. Mateus 5. Mateus 5, 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. (17 a 20). 5, 17 até o 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Muito bem, Porque dá uma pausa aí. Então você já sabe que aqui ele estava falando o quê? De 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios, e os livros dos profetas. Isaías, né? De Daniel, ele não veio para revogar. Então ele falou: eu não vim para revogar o que do Velho Testamento, eu vim para cumprir. Segue. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito bem, então vamos analisar verso por verso aqui, porque é maravilhoso. Nós já estudamos, já entendemos o 17. O 18 ele diz o seguinte: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, não interessa. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Até que acabe o fim deste planeta, não vai mudar. E aí é uma coisa interessante. Sabe por quê? A Bíblia não é a história de Deus. A Bíblia não é a história de tudo que foi criado. A Bíblia é só um livro do nosso planeta, com um pouquinho antes e um pouquinho depois, só para ter um. Ou seja, ele fala um pouquinho sobre um pouquinho antes da criação, dá uma explicação breve ali sobre o início do pecado, tal. Depois ele fala quando o mundo foi destruído, a Nova Jerusalém, uns 1000 anos ali, depois quando voltar, e acabou. Não diz o que vai acontecer 6.000 anos depois que Jesus voltar pela segunda. Não diz. Não diz o que aconteceu os milênios e milhões de anos que aconteceu antes deste mundo cair em pecado. Não fala. Né? Porque você pega aí o Charles Webb, o novo telescópio lá,
né? Acho que é Charles Webb, bem, enfim, o Webb, o novo telescópio lá, que eles apontam aqui agora, e eles conseguem ver que, por exemplo, você tem planetas, estrelas, a 25 bilhões de anos daqui. Mas a luz chegou agora. Ou seja, o que Deus estava fazendo naquela época? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Porque a Bíblia é uma história do nosso planeta, com um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é isso. Porque é o que é suficiente para você se salvar, meu amigo. É o suficiente para você se salvar, minha amiga. É o suficiente para você herdar a vida eterna. Quando você chegar no céu, você vai ter eternidade para você tirar todas as suas dúvidas que você quiser, mas isso aqui já é o suficiente. Né? Tinha um apóstolo que eu não lembro se era Pedro ou se era Paulo ou João o Ednei vai lembrar melhor para mim que ele estava estudando agora há pouco, que tinha um problema. A Bíblia não fala qual é o problema, mas ele pedia para Deus, me tira esse problema porque eu consigo pregar mais, consigo ser melhor, consigo ser uma pessoa mais útil. E Era aí Deus Paulo? falou, acho que era Paulo, exatamente, o espinho na carne. E aí Deus falou assim, a minha graça te basta, cara, fica de boa, vai. Minha graça te basta. Você vai carregar esse probleminha aí com você, tá tudo certo, você vai ser salvo, e lá você não vai ter esse problema. Aqui você vai ter. Então, Deus nos dá aquilo que é necessário para que a gente se salve. Né? E Então, assim, Léo, pode falar. esse problema justamente, em algumas situações, ele coloca que é o que trazia ele para perto de Deus, né? Que era um espinho que ele tinha, que Deus fazia questão que ele tivesse, que é o que aproximava ele de Deus, porque sem esse espinho ele talvez não estaria Talvez servindo. não, exatamente. Mas o que é interessante da gente entender, Jade? Olha só, ele estava fazendo o trabalho de Deus, ele era uma pessoa devota, ele estava passando por dificuldade, aquilo atrasava ele, e mesmo assim Deus falou assim: não, mas tá tudo certo, vai ficar assim mesmo. Nossa, mas a gente pensar, falar, nossa, que coisa injusta, né? É injusto, né? Ele tá lá servindo a Deus, passando perrengue, passando coisas pelo nome dele. Ele tá com problema, ele não tá pedindo, tipo, me dê riqueza, ele só tá pedindo, ó, tira esse problema meu para conseguir servir melhor. E Deus falou não. Provavelmente quando ele chegar no céu, ele vai perguntar: "Por que você não tirou?" E ele vai falar: "Olha, porque eu sei que aconteceria XYZ." Né? Então assim, Deus ama, mas Deus castiga. Deus, toda coisa má vem de Deus? Não, às vezes a gente mesmo faz. Mas Deus é bom em nos ajudar de novo. Só que às vezes as consequências a gente continua colhendo. Então, assim, com base no que a gente está falando, eu não gosto dessa parte da Bíblia, eu vou tirar. Não. Nada vai se passar até que esse mundo se acabe. E aí ele volta aqui, ó, no verso 19. Qualquer um que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar a outros homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado de grande no reino dos céus. Veja bem, ele não está dizendo aqui que se você ensinar tudo errado, você vai chegar no céu e você vai ficar tipo numa hierarquia baixinha. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que o pessoal que está lá no céu, ele olha para quem faz isso e fala assim: ixi, esse aí não vai chegar aqui não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não tenho, ninguém tem, nenhum ser criado tem autoridade de alterar qualquer coisa ou de dizer que algo é mais importante ou menos importante. Ele continua e termina aqui dizendo o seguinte: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. O que os escribas e os fariseus faziam de errado? Guardar a lei e os profetas? Não. Isso eles faziam certo. Por isso que ele fala sobre exceder. O que é exceder?
Só isso não salva. Você precisa aceitar a Cristo como seu Salvador. Por isso que ele fala sobre exceder. Porque aquele pessoal achava que, não, só fazer isso aqui eu tô salvo, tá de boa, só seguir esses mandamentos, tá tudo bem. Não, você tem que exceder isso. Veja bem que ele usou a palavra exceder, ir a mais, ir além. Ou seja, não é que o que eles faziam estava errado. Até porque ele falou, eu não vim para revogar a lei, nem os profetas. Você está achando que a partir de agora você não precisa fazer mais X, Y, Z? Eu não vim fazer isso. Quem que te disse isso? Mas você precisa exceder o que eles já fazem. Então ninguém pode mudar a Bíblia. Ninguém pode mudar o que está escrito. Né? Pergunta número 6 aqui. Qual deve ser a nossa atitude diante da palavra de Deus? Tiago, vamos lá, Jade. Você lê aí pra gente. Tiago 1. Não, eu vou ler esse aqui. Eu vou ler, mas vamos acompanhar. Tiago 1, 21 a 25. Vocês não me chamarem de preguiçoso. De 1, 21. 1, 21 a 25. Vamos lá. Achou aí? Tá achando, tá bom. Calma lá, depois de Pedro, depois de João. Depois de Hebreus, sim. Depois de Hebreus, Colossenses, Filipenses, Gálatas, vem Tiago. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Achei, Tiago. Achou? Então vou ler aqui, ó. Tiago 1, do 21 ao 25, diz o seguinte: Pois que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se alguém é ouvinte da palavra e não um cumpridor, é semelhante ao homem que contempla-se o seu rosto no espelho natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece de como ele era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui, né? Mais uma vez, você tem que ser aquela pessoa que vai, senta no banco da igreja, ouve o pastor falar e vai embora, senta, ouve o culto e vai embora, você vai lá, ouve a pregação e vai embora. Não, você não tem que ser ouvinte, você tem que ser um praticante da palavra. O que significa ser um praticante da palavra? Significa que você vai ler um negócio na Bíblia e você vai falar assim, nossa, eu não faço isso, que droga. Eu preciso começar a fazer. E como o próprio Ednei disse no começo, às vezes não é tão fácil assim. Então ele diz aqui, né, sede cumpridores. E mais importante, né, ele fala o seguinte, para que nós recebamos o que nela está escrito com mansidão. Não é para você ficar revoltado. A Bíblia está escrito isso mesmo, mas é porque a Bíblia foi escrita por homens, porque o meu Deus, eu não concordo com isso. Fala, cara, calma. A ideia da palavra de Deus é instruir para que você seja perfeito. Não é para seguir a sua opinião, o que você acha, o que você entende, o que você gostaria que fosse. Então diz aqui, ó, se eu faço isso, eu não estou me despojando de toda a impureza, que é o que está dizendo aqui no verso 21. E olha só, muitas pessoas, quando recebem a palavra de Deus, elas ficam iradas, elas ficam bravas. Você cita a palavra de Deus para ela, e às vezes a pessoa se diz cristã, hein?
Às vezes a pessoa se diz cristã, às vezes a pessoa se diz, não, eu acredito em Deus. Aí você cita uma palavra, uma parte da palavra da Bíblia que ela não gosta, ela fica nervosa, ela fica brava, ela fica estressada. E aí o que diz aqui, ó? Pois a ira do homem não opera, na ira do homem não opera a justiça de Deus. O verso 20. Ou seja, você falou alguma coisa, fulaninho não curtiu muito e te reclama e te aponta o dedo, não é Deus que está operando ali não, cara. Eu vi uma história ontem, né, que o pessoal conta e tal. Diz que tava alguma pessoa em cima do muro, aí de um lado tava o diabo, o Satanás, e do outro lado tava Jesus. Aí, tipo, Jesus chamando o cara para descer de cima do muro e tal, e Satanás do outro lado bem de boa. Aí o cara perguntou pro diabo, você não vai chamar? Você não vai me chamar, não? Ele falou, não, o muro já é meu. O muro já é meu. O muro é meu, né? Você tá em O cima muro é do meu. muro, tá Os de boa. mornos, né? Que a Bíblia Oi? fala. Os mornos, né? Os mornos, isso. Exatamente, o muro é meu, pode ficar aí, cara. Só não vai pro Não, outro lado. eu não preciso te convidar para você vir para cá. Fique aí em cima do muro. Muito Só. bom, muito É. bom. E Agora aí, vamos falar, né? pode, Não é pode fácil, falar. né? A gente fazer isso Não, aqui. O não, tempo Porque, todo assim, contra a ó, correnteza. ao mesmo tempo que tudo bem, né? Às vezes a gente está numa fase, assim, eu já tive uma fase, assim, bem, bem regrada, assim, né? Só que eu entrei numa situação que eu comecei a julgar quem não era como eu. claro. Então, assim, eu não pecava por tudo que eu não fazia, né? Eu não bebia, não fumava, não fazia isso, não fazia aquilo. E comecei a julgar, fulaninho faz, porque eu sou superior. Então, assim, Mas, tudo é um medido, né? Tudo mas é daí o... que tá, Jade. Olha que você falou uma coisa muito importante, sabe? Satanás tem no mínimo, chutando por baixo, 6.000 anos de experiência. Certo? Pelo menos. Então ele sabe que se, putz, essa pessoa está indo para o lado de Deus aqui e ela está ficando muito perto, tá bom? Ele tem a estratégia para tentar te tirar do perto de Deus, mesmo você tentando se aproximar. E aí ele leva a pessoa para o extremismo, para o radicalismo, para a falta de amor, que era o que acontecia com os escribas, que era o que Fariseu? acontecia com os fariseus, entende? Uhum. Veja bem, nunca você não vai achar na Bíblia Jesus condenando o que eles pregavam ou o que eles ensinavam. Ele condenava o que eles praticavam. Por quê? O que eles ensinavam? Eu não sei se você conhece a história dos fariseus, mas é uma história muito bonita, na verdade. Quando houve a invasão do Império Romano lá, eles começaram a oferecer porcos dentro do templo judeu e o povo e os reis da época estavam aceitando isso. E aí surgiu um grupo de judeus que falou assim: não, nós devemos voltar à origem. Porque está tudo misturado isso aqui. A gente está esquecendo de quem é Yahvé. A gente está esquecendo de quem é Deus. A gente está esquecendo de quem é o verdadeiro provedor. A gente está misturando aqui Apolo com Baal, com tudo, e oferecendo tudo dentro do templo. Então, quando esse pessoal surgiu, a ideia deles era restaurar a pureza da palavra. Então, quando a gente vem para o farisaísmo, né, lá em 200 AC, tá? Então, quando isso começou, a origem era essa. Então, nunca foi o problema isso. Qual que foi o problema? Com base nisso, eles começaram a criar as próprias leis, que isso foi o que Jesus começou a criticar. Vocês ficam fazendo essas leis dos homens aí, mas a lei de Deus, vocês acham que está no mesmo nível? Claro que não está. Os seus costumes que vocês usam, esses costumes que vocês criaram aí, Deus nunca falou isso. Mas a Bíblia relata. Mas eles fizeram como se fosse lei. E aí Jesus começou a questionar isso. E aí, por que ele chamava eles de hipócritas? Né?
sepulcros caiados e tudo mais. Porque pela palavra eles falavam o que era verdade, o que tinha que ser, mas interiormente eles odiavam aquelas pessoas. Então, Satanás, o que aconteceu com você, Jade, o que aconteceu com qualquer um, comigo, é a mesma estratégia. Ele fala, o pessoal está indo para mais perto de Deus, tá bom, mas deixa eu dar um jeito aqui de fazer com que, mesmo perto, ele se perca. Né? Perto, quando eu digo, entre aspas, Para obviamente. qualquer lado ele tem a estratégia, né? Claro! Se você está completamente perdido, né? Jogado no escanteio, né? Quase morrendo por causa de droga, largado, não sei o quê. Ele fez aquilo ali. Você quer ir muito, muito, muito perto a ponto de achar que é só a lei que vai te salvar, porque você é melhor do que os outros, porque os outros estão pecando, mas você está melhor, né? Ele sabe. Ele tem o sabor. Eu já fui, não sei se eu já fui em Atlanta, onde tem o Museu da Coca-Cola. E lá, quando você vai no Museu da Coca-Cola, você tem um lugar que você chega que você pode provar todos os sabores de Coca-Cola que existem no mundo e dos refrigerantes que eles fazem. Satanás tem um. Para cada situação, ele fala: esse vai ser o seu sabor, esse vai ser o seu sabor. Tem gente que não gosta do doce, mas gosta do salgado. Tem gente que não gosta do salgado, mas gosta do azedinho. Ele tem. Porque ele é mestre nisso. Então, é importante a gente entender que como é que eu me blindo disso? Como é que eu evito isso? Como é que eu, entre aspas, não caio nesse mesmo problema? Entendendo de que eu sou pecador, continuarei sendo pecador, serei pecador não porque eu peco, mas porque eu nasci pecador, e que não existe santo que não necessite da graça de Deus. Não existe. Porque todos pecamos e todos carecemos da graça de Deus. Todos, 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 todos. Se todos pecamos e todos carecemos da graça de Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Eu posso não ter os mesmos, eu posso não cometer os mesmos erros que ele faz, mas eu tenho os meus erros. Entende? E aí diz aqui, né? Por que nós devemos estudar a Bíblia? Vamos lá, Ednei, lê pra gente aí, Apocalipse 1:3. Vamos lá, eu vou abrir aqui também, Apocalipse 1:3. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Tá no mudo, não tô te ouvindo nada aí. Oi, e agora? Agora sim. Eu gosto tá falando sobre os pecados, eu gosto do Salmo de Davi, acho que é 51, que ele fala, em pecado minha mãe me concebeu. Tipo, não adianta, né? Você já nasceu, né? Eu já nasci em pecado, né? 1:3, né? 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é a mesma coisa que feliz, né? Então, feliz aqueles que leem e os que ouvem. Por que ele fala dos que leem e os que ouvem? Você sabe, Jade? Por que ele fala leem e ouvem? Você sabe por quê? Não tinha pensado ainda, Léo, nisso. Tudo bem, não tem problema. Porque naquela Buscam. época... Não, porque naquela época nem todo mundo sabia ler. Tá. Diz que a fé vem no ouvir, né? Então as pessoas iam no culto, elas iam na sinagoga para ouvir. E é por isso que muitos, assim como os apóstolos, eles decoravam as coisas de ouvir. Eles não liam, eles decoravam. Então, eles iam muitas vezes nas escolas de profetas, onde o rabi lia e eles ficavam repetindo.
Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a palavra ladainha vem justamente daquilo que você só repete. Repete, Não, repete, repete. É? e assim, aqui diz, né? Bem-aventurados que ouvem, leem e ouvem, né? Porque podia ser que alguém estava falando para eles algo que não estava escrito também, né? Então, por isso que é interessante, né? Feliz aquele que lê e feliz o que ouve as palavras dessa profecia. E aí diz uma coisa, né? Então, tá, só ler e ouvir tá tudo certo? Não, porque ele diz o seguinte, depois, né, ali, ó, e os que guardam as coisas que nelas estão. Ou seja, não é para você entrar de um ouvido e sair no outro. Não é para você, deixa eu ler a Bíblia aqui, pronto, já li. Não, cara, é para você guardar dentro de você, você meditar nisso, você repensar, você parar perder um tempo ali falando o que Deus está querendo dizer comigo, o que ele está me ensinando aqui, né? E aí diz, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Que tempo que está próximo? Pô, Léo, que tempo que está próximo? Porque, né, João escreveu isso aqui no ano 70, cara. Olha, nós estamos em 2024, que tempo que está próximo? Pois é, meu amigo, só que João escreveu para ele, né? Esse livro não era para ele. Esse livro era para nós. Então, quando ele escreveu isso daqui, naquela época, ele já imaginava que estava próximo? No coração dele, ele achava que Jesus ia voltar. Até o momento que o anjo falou: Ó, você vai morrer, tá? Mas fique em paz. Você, né? Você vai receber o que é. Você vai dormir, mas você vai acordar depois. Mas essa palavra aqui é a palavra para nós. E durante muitos anos as pessoas liam Apocalipse e não entendiam. Liam Daniel e não entendiam. E isso, inclusive, era uma profecia que Deus falou que eles não iriam entender, a não ser quando chegasse o tempo correto. Então, Mas, por Léo, muitos. Oi. assim, até para nós é confuso, né? Que nem a questão dos selos e dos cavalos, né? Que vem com selos, acaba sendo bem profético, né? Tipo, interpretativo, né? Eu sei tudo isso aí. Posso Ué, explicar todos. Inclusive, hoje, o Ednei, hoje. Olha Cara, é lá, Ednei, hoje. sensacional isso, velho. O Ednei, ele fez esse estudo que você fez, e depois a gente emendou o estudo de Apocalipse, e depois que a gente emendou, desculpa, Daniel. Daniel, e depois de Daniel, agora ele quer fazer Apocalipse comigo. mas como é que o Dinei tá na frente e ele tá aqui hoje? O Ednei é atemporal também. O Não, Dinei Ednei, começou de trás para frente. não, ele Não. fez esse aqui com você. Só que isso tudo que eu estou fazendo com você Lembra aqui, que eu comecei ele começou ano passado. o ano passado, demorei um tempo, tomei uma atitude e tal, lembra? Eu falei para você que eu queria trazê-lo, porque ele tem muito do que você passou e tudo mais, porque ele tem como colaborar com as experiências dele e porque a gente está estudando juntos para que ele também possa fazer isso que eu faço. Ah, tá. Então ele está aqui como um segundo professor, prestando atenção como ele... Pode, Segundo o professor, é boa. É, No caso, tô eu sou tentando aluno montar o meu autista. plano, Tô montando o meu plano. Não, você Lembra não que eu é falei para aluna, você não. que eu queria muito compreender a forma de raciocinar? Por isso que eu estudo bastante. Que na verdade eu só queria o Espírito Santo, né? Era a forma de Mas raciocinar. aqui, ô Jade, não, você não é a aluna, não. Não, né? Nós estamos estudando juntos, porque cada É. vez que eu abro a palavra, eu aprendo também. O Espírito Santo me mostra uma coisa que eu nunca tinha visto. Sim, uma nova todo Entende? dia. Sim. Então aqui nós estamos todos como aprendizes, na verdade. Né? Então, voltando à pergunta, por que a gente deve estudar a Bíblia? Porque o fim está próximo. Não, então nós devemos estudar e ler as palavras que estão nessa profecia. Então, quando a gente fala que, né, Daniel, desde Daniel, Deus já sabia o que ia acontecer, Deus já tinha falado o que iria acontecer, Deus já tinha dito que como é que as pessoas elas iam estudar, mas elas não iam entender.
Quer ver? Vai lá para Daniel 12:9, ô Jade. Só para você, só um gostinho aqui. Lê para mim o 12:9. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muito bem. Provados. Então, calma aí. Então, olha só. Ele disse o quê? Que estas palavras, elas iam estar encerradas e fechadas até o tempo do fim. Ou seja, quando chegasse o tempo do fim, aquilo ia ser revelado. Tanto é que, por exemplo, Apocalipse, tá? Significa revelação, né? Quando você vê aqui depois, olha só o que ele diz no verso 10. Lê para mim o 10 e o 11. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois ao tempo em que o sacrifício diário foi tirado, aposta a abominação desaladora. Haverá ainda 1290 dias. Sabe o que isso quer dizer aqui? Não. Isso aqui ele estava falando sobre a morte de Jesus. Então, quando você coloca isso numa escala de tempo, que, de novo, a gente tem que estudar Daniel. Já volto aí, Léo. Já volto, por favor. Tá, vai lá. Já vou terminar. A gente está terminando também, vai lá. Quando a gente tem que estudar Daniel, tem que saber onde é que começa essa contagem, onde é que termina a contagem, quanto tempo e tudo mais, ela calha certinha na morte de Jesus. Então ele fala assim, haverá 1290 dias, até o momento em que Jesus for morto. Então a própria Bíblia já fazia referência, só que ele não entendia naquela época o que era isso. Hoje a gente consegue saber o que é isso, tá? O tempo do fim começou em 1798. Daniel 7:26 fala sobre isso. Então, até o tempo do fim, até 1798. A partir de 1798 começou uma frente sobre que estudou isso, até o seu ápice, que foi em 1844, mais ou menos 1850 ali, quando as pessoas conseguiram interpretar todas as palavras de Daniel e Apocalipse, eles conseguiram entender o que aconteceu. Então, assim, de novo, eu só estou dando uma prévia, mas esse estudo, ele né, obviamente, quando a gente vai para a profecia, a gente tem que estudar cálculo, matemática, contagem de tempo, enfim, mas tudo cabe certinho. Por isso que quando diz assim que Jesus veio na plenitude dos tempos, por que diz que Jesus veio na plenitude dos tempos? Porque batia com a data. Batia com a data da primeira vinda de Cristo. E isso não era uma coisa só dos judeus, não. Outros povos já tinham entendido sobre a data. Até porque os reis magos, né? Eles vieram lá de outro lugar e eles estavam procurando que, pelos escritos dos profetas, está dizendo que vai nascer um rei importante. Eles começaram a procurar sinal no céu para confirmar de que aquele era o período de que realmente ia nascer o tal do rei, o tal do Messias. E aí, o que aconteceu? Eles acharam a tal da estrela, seguiram a estrela, chegaram lá, e muita gente não sabia. Eles falaram assim, mas como assim, gente? Como assim? Vocês não estão sabendo? Então, assim... Me mandaram no WhatsApp? Né? Vocês não estão sabendo? Como assim? A gente achou que ia chegar aqui e ia estar todo mundo em festa. Ou seja, desde aquela época, tinha gente que tinha acesso à Bíblia, mas não conseguia ler, não estudava e ficava passando por cima. Eles leram e foram em busca, né? Porque aquele era o período que era para acontecer. Na verdade, Exato. também tinha o Espírito de Deus, né? Que na verdade não tinha o Espírito Santo Claro. ainda. Não Não, tinha o Espírito sim. O Espírito Santo, Jesus, Espírito Santo e Deus, eles são a trindade, eles sempre existiram.
Mas o Espírito Santo não foi depois da morte, Léo? Antigamente Deus não se comunicava diferente? Não, vamos lá. Não é que ele não existia. Vamos lá, Gênesis 1. Não, ele Pega lá. existia, mas os homens não tinham acesso, né? Deus, ele sempre se comunicava. Sim. Às vezes por Deus, às vezes por Jesus, às vezes pelo Espírito Santo. O que Pelo aconteceu? sacerdote, não era? Os sacerdotes serviam de comunicação, profetas serviam de comunicação, e quando a gente diz profetas, a gente também está falando dos mensageiros, eles serviam de comunicação. Deus sempre teve o seu povo, e quando eu digo Deus, eu falo as três pessoas da Trindade, ao qual eles se comunicavam, mas por vezes, algumas vezes, eles estiveram presentes. Na criação, os três estavam presentes. No batismo de Jesus, os três estavam presentes. Na segunda vinda de Cristo, os três vão estar presentes. Só que em alguns momentos, eles têm os seus papéis, e a gente vai estudar sobre a Trindade. Eles têm os seus papéis, eles têm os seus. Dentro do plano da salvação, eles têm os seus papéis. Inclusive, eu não sei se você parou para dar uma analisada nisso, mas, por exemplo, quando você vai em Gênesis 1, 26, ele diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Nossa. Então era plural aí. Dele e Outro do filho, ponto, no caso. dos três. Mas o Espírito Santo também tem a imagem de Deus. Eles... Ó, pega aí Gênesis 1. Lê para mim o 1 e o 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava vazia e sem forma. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, Então, haja luz. chega. Era só o 2. Você está muito empolgada. Era... Ou seja, o Espírito de Deus estava aqui. Chegou Deus, o Espírito de Deus já estava aqui, já pairava sobre as águas. E o agente criador disso foi Jesus. E você vai entender isso depois. Depois você vai entender, porque por ele e para ele todas as coisas foram criadas. Por isso que Jesus é o verbo de Deus. Por que Jesus era o verbo? Porque Deus quis criar, Jesus foi o agente. O Espírito de Deus estava aqui. Então, quando fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, os três estavam conversando. Os três estavam discutindo. Jesus, isso é um ponto importante que você falou. Jesus, ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Emmanuel significa Deus conosco. É o meu segundo filho, Emanuel. Ah, é? Manuel, que legal. Muito bom. E então, olha, o que acontece? olha que engraçado. Fala. Uma hora eu vou contar como que eu dei o nome dele de Emanuel. Sim. Que da Uma hora hora. eu conto para vocês Não, o porquê. com certeza. Com certeza. Olha só, e aí, quando a gente fala, por exemplo, quer ver? Eu vou pegar aqui a Gênesis 1:1 e vou pegar aqui o interlinear. Ele diz o seguinte, ó, Elohim. Elohim é plural. Se você clicar aqui, ó, deixa ele clicar aqui, ó. Fala de Deus, né? Fala sobre Deus. Mas Elohim, concordância, deixa eu ver se eu acho aqui o... Nossa, aquilo Elohim tem 680... Você viu? Vezes. Coisa pra caramba. Ocorrências. Qual é a tradução? Elohim é Deus conosco? Não, Elohim é plural. Vamos lá. Tipo, os três, a Trindade. É isso, não? Quando Jesus falou, olha só, presta atenção.
quando Jesus olhou para o céu e falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele não falou Elohim. Ele falou Eloi. Por que ele falou? Deus Pai. Deus Pai. Por que você me abandonou? Aqui, quando a gente fala sobre Elohim, a gente está falando de plural. Então, olha só. Elohim plural. Aqui, ó. Ó. Ô, Léo, tu tens teologia? Oi? Tu tens teologia? Não, eu só estudo só. Tu aprendeu tudo autônomo ou alguém te ensinou assim? Eu fui aprendendo. Deus seja louvado. Mas, ó, então, ó, tá vendo, ó? Eloi ou Eloá é o singular. E o Elohim é a forma no plural. Então, ele diz, ó, então, quando for Gênesis, que diz que no começo Elohim criou, ele está falando o quê? Da estrutura sobre 3. Então, quando a gente fala aqui, estava Deus Pai, e ele, inclusive, diz, Deus Pai, né? No princípio, criou Deus. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas. Então, nós temos aqui as figuras na criação. Um outro momento que nós temos as figuras juntas no mesmo lugar, olha só que coisa legal. O outro momento em que nós temos os 3 aqui neste lugar é no batismo de Jesus. Porque vem a voz de Deus, o Pai, e fala, este é o meu filho amado. Este é a minha representação. E quando fala filho, não é de geração. Filho porque, ok, imagina, né, você pega uma massa grande e você tira uma massinha, né? Deus, aí você pega uma massinha. Continua parte da massa. Então ele fala, essa é a minha massinha, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo vem, né, como em forma de pomba, e, entre aspas, né, abençoa ali o ministério de Cristo. E Jesus mesmo fala, tudo que eu estou fazendo não é pelo meu poder, é o do que vem do céu. Ou seja, tudo que Jesus fez aqui, tudo que os discípulos fizeram, foi por causa de Deus. Foi por causa do Espírito Santo. Então é importante a gente entender que quando a gente fala dos 3 da Trindade, e de novo, a gente vai estudar sobre a Trindade, tem um estudo só sobre a Trindade. Os 3 desempenham um papel importantíssimo na nossa salvação, na nossa história. Inclusive no juízo também. Né? Porque o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel dele. O papel de Jesus foi morrer por mim, para me dar a oportunidade da vida eterna. E o papel de Deus é justamente fazer esse julgamento, falar assim, ok, você que você falou está certo. Então, tudo tem um objetivo. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre a Trindade veio e inspirou os profetas. Deus inspirou os profetas. O Espírito Santo inspirou os profetas. Jesus inspirou os apóstolos, que depois receberam o Espírito Santo. Ou seja, Deus sempre teve ativamente inspirando as pessoas. Então, olha só. Voltando aqui, ó. Quais são os outros benefícios que o estudante da Bíblia recebe? Vamos pegar lá João? A gente já está terminando. Vamos lá, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê para a gente aí, Jade. João 16, 13. E o Ednei pega o 8:32. João 16. Isso, por gentileza. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muito bem. Ou seja, ele diz o seguinte, ó, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E ele não vai falar dele mesmo.
Por que ele não vai falar dele mesmo? Porque o Espírito Santo vem e aponta para Cristo. Para que nós possamos ter a vida eterna por meio de Cristo. Inclusive no verso 14 ele diz, ó, ele me glorificará. Ou seja, uma coisa importante aí, tá? O Espírito Santo ele vai me guiar em toda a verdade. Se eu deixar o Espírito Santo entrar na minha vida, ele vai me revelar coisas que talvez eu não queria, mas ele quer o quê? Trazer a verdade para minha vida. Esse é o objetivo dele. Lê aí pra gente o 8:32, ô Ednei. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Tá? Então, ela vai nos libertar. Então, uma vez que ele me mostra uma verdade, ele me guiará por toda ela. E aí é uma coisa importante que eu venho aprendendo, inclusive, de que muitas pessoas são conversas e elas continuam fazendo coisas erradas. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está guiando essa pessoa. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa aceita Jesus, aceita Cristo, e você fala assim, mas você aceita Cristo, aceita Jesus e continua fazendo isso daí? Que história é essa? Se a pessoa é sincera, o Espírito Santo vai guiá-la lentamente, gradativamente, pela verdade. E ela vai começar a deixar de fazer coisas, ela vai deixar de falar coisas, ela vai deixar de andar com certas pessoas, porque é o trabalho do Espírito Santo guiar essa pessoa, porque é ele quem Convencer, leva. né? O Léo nunca falou que eu tinha que parar de beber, que eu tinha que fazer isso. Nunca. 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 Tem que parar de ser malicioso, tem que parar, tem que sair um pouco da quinta série, embora eu tô aqui para que eu repeti a quinta série, viu? Mas nunca falou, ó, pare com isso, largue a maçonaria. Não, nunca. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Chegou uma hora que foi pesando. Ele convence da verdade, da justiça e do juízo, isso? Exatamente, tá? Você conhece esse versículo? Uhum. Então, é isso aí. Então, ele se convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado da justiça e do juízo. Tá? Do pecado, da justiça e do juízo. Tá? E aí ele diz, né? Porque quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Então, ele me guia na verdade, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? E como é que a Bíblia considera aqueles que seguem os seus ensinamentos? João 13:17. Eu vou ler aqui para vocês. 13:17 diz o seguinte: o Espírito da verdade, em que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e ele estará entre vós, né? Então, assim, nossa, eu li o 14:17, desculpa, é o 13:17, perdão. Ah, mas foi muito bom isso daí também, serviu bastante. Agora sabeis estas coisas, e sereis felizes se as fizerdes. Ou seja, já que agora você sabe, seja praticante, né? Faça isso, né? E agora, já que eu li esse 14:17 errado, e acho que foi o Espírito Santo que me falou para ler isso aqui, eu queria comentar, porque o mundo não pode perceber a ação do Espírito Santo. Eles vão achar que é loucura, eles vão achar que é sorte, eles vão achar que não, isso aí, cara, é sorte. Isso aí, não é isso, não, isso aí acontece, né? Calhou. Não, isso aí é porque o cara teve força de vontade, porque ela teve força de vontade, ela conseguia, ela coloca a culpa no tal do espírito, na igreja lá, mas na verdade isso é porque o nosso cérebro faz coisas, mas aí ele complementa, ele fala assim, mas você sabe que não foi você. Você conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habita no meio de você. Então, umas coisas maravilhosas que às vezes acontecem, você fala, você não consegue ver que isso é obra do Espírito Santo na minha vida, que coisa maravilhosa. A pessoa que está do lado de fora fala assim, Espírito Santo mais ou menos, não é? Mas você que está lá, você fala assim, não, eu tenho certeza que foi ele. Então, isso já era algo que
que estava dito que ia acontecer. E aqui diz, ó, diante dos desafios deste mundo, qual é o conselho do apóstolo Paulo para a gente? Vamos lá, Jade, lê a última para a gente aí, Efésios, pouco depois de João aí, Romanos, Gálatas, Efésios 6, 10 a 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra os cilados do diabo. Pode continuar até o 17. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? E aqui eu queria antes, né, também voltar uma questão importante aqui, ó. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os poderes que deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Sabe por que é difícil, Jade? Porque a gente não está lutando contra as pessoas. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para Dinei. É difícil porque a gente não tá simplesmente, a gente não tem que vencer o Joãozinho, a Mariazinha, isso é bobeira. E a gente É tem que ser muito difícil espiritual porque a para gente discernir, né? é, E a gente carne, assim, eu acho que às vezes sou muito, a pessoa fez de propósito, a pessoa fez para me humilhar, a pessoa fez de maldade. E daí quando tu for ver, nada daquilo importa, e muito menos foi a pessoa que fez. Exatamente. Como é exatamente. difícil você não levar pro lado pessoal, né? Pro lado humano, pro lado Exato. carnal. Como é tudo Pô, besteira, né? A gente, bem como a palavra diz, né? Paulo dizia, né, que a gente tem que ser espiritual, né? Para a gente poder enxergar o lado espiritual, porque se a gente anda pela carne, a gente vê a carne. Sim. E se a gente é E, espiritual, a gente enxerga espiritual. e o próprio Jesus, né? Como ele estava o tempo todo orando e pedindo a presença do Espírito Santo com ele ali, porque ele estava em forma de carne, o próprio Jesus chegou uma hora que Pedro foi falar com ele e ele percebeu que não era bem Pedro que estava falando ali com ele naquela hora. Né? E ele falou assim, não, não, sai daqui, Satanás. Eu sei quem é que está falando aí. Né? Eu sei muito bem quem é que está falando aí. Então ele conseguia ter isso, não é porque ele tinha poderes especiais e maravilhosos que vinha dele. Ele era Deus, sim, mas ele nada daquilo ali era dele. Tudo era por causa da conexão que ele tinha com Deus, o Espírito Santo agindo. E ele falou isso, vocês estão vendo essas coisas que eu estou fazendo? Vocês vão fazer coisas muito maiores pelo poder do Espírito, porque o que eu faço não vem de mim, vem do Pai. Eu estou fazendo essas coisas porque eu estou Então, conectado com o Pai. exato, foi isso que eu te questionei, né, Léo? Porque assim, ó, quando ele morreu, o véu rasgou, né? Sim, E eu questionei a questão dos reis lá, né? Quem que falou para eles que aconteceu aquilo, né? Então eles foram guiados por Deus, né? Pelo Espírito, por Deus, porque não o Espírito Santo ainda não tinha acesso. não, o Espírito Santo ele sempre teve acesso a esse mundo, desde a Mas a Bíblia criação. diz que quando Jesus morreu, o véu rasgou cima a baixo, certo? Mas sim, mas Que o você acesso não sabe começou a partir dali? não, Não. não. O significado vamos dar vamos dar um parênteses aqui. O significado do rasgo do véu era porque o Cordeiro de Deus tinha sido feito. Então, aquele simbolismo de que todo o tabernáculo apontava, e nós vamos ter uma aula só sobre tabernáculo. Todo aquele processo que acontecia de matar o cordeiro e de não sei o que, apontava para Cristo.
quando Cristo morreu, você não precisa mais, porque o Qualquer um Cordeiro de tem acesso. Deus que tira o pecado do mundo tinha morrido. E agora, a partir daquele momento, se você aceitar a Cristo, você não precisa mais ter que sacrificar a ovelha. Você não precisa mais ter que sacrificar cordeirinho. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora já aquelas velhas coisas passaram. Que velhas coisas que passaram se Jesus disse que ele não veio para revogar a lei e nem os profetas? Ué, então é incoerente. Não, não é incoerente, porque todo o processo sacrificial, todo o processo sacerdotal apontava para um Messias, e ele tinha vindo, então aquilo não servia mais. Não quer dizer que o Espírito Santo não tinha acesso, não quer dizer que Deus não estava aqui ou que o Espírito Santo não está aqui, porque como a gente leu o próprio Gênesis, o Espírito Santo já estava aqui antes mesmo de ser criado o planeta, e ele foi um dos agentes criadores. Mas acontece que, naquele momento em que o véu se rasgou, você não precisa mais ter que levar um cordeiro. Todo o sistema sacrificial não precisa mais. E um detalhe importante, quando Jesus estava vivo, né, aqui na Terra, e ele falava, ó, eu vou enviar um outro consolador, porque agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. Então a pergunta é, se Jesus estava aqui, olha só, se Jesus estava aqui em carne e não tivesse Deus em outros lugares, então significa que todo o resto do planeta estava entregue a Satanás? Não. Ou seja, em todos os momentos, você tinha ou Deus, ou Espírito Santo, ou em alguns momentos os três aqui. Isso aqui, para mim, é assim... Deus, um Deus infinito, em poder, em majestade, em glória, vai se preocupar com um grão de areia desse tamanho no universo, assim, cara, que se, sei lá, se alguém só espirrasse isso aqui, não existia mais, mas ele chegou um momento que estavam os três aqui. Os três seres mais poderosos de tudo estavam aqui, no mesmo lugar. Então, assim, quando Jesus estava orando, quando Jesus estava pedindo, quando Jesus estava intercedendo, quando Jesus estava andando, naquele momento, né, em que ele estava em carne, ele era tipo um Kinder Ovo, né? A surpresa estava lá dentro, mas por fora era só um ser humano. Nenhum momento ele usou o poder próprio, era o poder que vinha de Deus, através da conversa dele e do consolo que vinha do Espírito Santo. Agora, olha só que coisa. Satanás sabia disso. Satanás sabia disso. A primeira coisa que ele fez isso durante toda a vida de Jesus, né? Mas a primeira coisa que ele fez foi tentar fazer Jesus usar o próprio poder em favor dele mesmo. Ah, você não está com fome? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E se Jesus tivesse... Ele não tinha poder? Claro que tinha, ele era poder de Deus, só que em nenhum momento ele usou o poder dele. Porque no momento em que ele usasse o poder dele, Satanás ganhava. Falava assim, ah, tá vendo? Não dá para seguir a sua lei. Não dá para servir o que você fala, a não ser que você tenha um poder escondido, e os seres humanos não têm. Então Jesus passou tudo que ele passou, até o momento da morte. Porque quando ele foi ressuscitado, o anjo falou assim, Jesus, Issa, né? O teu pai te chama. E aí, naquele momento, falou, agora acabou. Então ele ressurge. A parte divina, né? Tanto que teve um momento que a parte divina de Cristo saiu para fora do corpo, que foi o momento da transfiguração. Naquele momento da transfiguração, a parte divina que estava contida naquele corpinho saiu.
E os apóstolos ficaram, caramba, a gente vai morrer aqui. Quando eles estavam no Monte da Transfiguração. Só que depois aquilo passou. Aquele momento passou. Por isso que Jesus falou que, ó, em verdade vos digo que alguns de vocês não passarão, não morrerão antes de ver a minha glória, e foram 3 ou 4 que estavam ali com ele que viram realmente a glória de Deus, de que era Jesus. Inclusive, se você lê, a gente está acabando, que a gente já está 2h30 praticamente aqui. Ó, Vontade mas, de engolir tudo que tu sabe. ó, De ansiosa. mas ó, tanto é que quando você lê a descrição de Jesus, do que eles viram Jesus, é a mesma descrição que João faz de Jesus quando ele vê no Apocalipse, e a mesma descrição que Daniel faz quando ele vê o Filho do Homem em grande glória. João falando que viu o Filho de Deus descendo em grande glória, a descrição que ele faz, e a descrição que Daniel faz de Jesus também no céu em grande glória, é a descrição que os apóstolos falaram que viram Jesus. Mas o que, Léo? Eu não me lembro dessa parte. Aonde que fala Tá? isso? Lá Marcos, vamos lá para Marcos. Só mais esse. Tá bom. Vamos lá, Marcos. Os Marcos que não estavam lá? Não, ó. Vamos começar com Marcos 8 aqui, tá? Tá. Ó, Marcos 8, 38. Uhum. Tá? Então, no 33, ele fala aquela frase que eu falei de Pedro. Lê o 33 para mim, 8:33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os olhos, repreendeu Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim as dos homens. Muito bem, então ali, lembra aquilo que a gente falou, né? Jesus estava Sim, ligado o tempo todo, tanto que ele percebeu, falou assim, não, eu sei quem é que tá falando aí. Tá? Sim. Então ele continua a conversa. Então lê o 38 agora. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Muito bem. Então ele está falando sobre o Filho do Homem, dele mesmo, ele está falando dele mesmo, que vier Sim. com os santos anjos em glória. Logo em seguida... Isso quer dizer a volta dele. Isso. Tá. Logo em seguida, olha só, lê o verso 2 para mim. O 2 ou o 1 do 9? Desculpa, o 1:9, perdão. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo. Dizia-lhes ainda. Você está vendo que o 9 é uma continuação da conversa que Jesus estava tendo com Pedro e com os discípulos ali. Uhum. Era uma continuação. Embora o capítulo esteja dividido, tá? Ele está continuando a conversa. Tá bom? Então vai, lê. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Muito bem. Ou seja, eles não vão provar a morte sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder, o Filho do Homem com poder, o Filho do Homem na glória, o Filho do Homem com anjos. Mas eles viram coisas? Tá aqui, é só continuar. O que diz o verso 2? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os para a parte de um monte. Esse é lindo. Tá, então esse tá. Entendi. Entendeu? Tá. O que ele tinha dito? O que ele tinha dito? Ó, ele estava conversando com todos os discípulos, e veja bem, não eram só 12, eram vários. Sim. Em alguns lugares dizem que eram até centenas. Então ele estava conversando com o pessoal, com aquela galera toda. E ele falou, ó, o negócio é o seguinte,
alguns de vocês aqui não vão morrer sem ver o Filho de Deus na glória. Eles entendiam que era o quê? Muitos entendiam que era a segunda vida, mas Jesus não estava falando da segunda vida. Tanto que diz aqui, 7 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, que estavam onde? Lá, conversando com eles. Por isso que ele falou, alguns de vocês aqui não vão, vocês não vão morrer antes de ver. Então ele foi lá e foi transfigurado. E olha só que coisa. Olha só, lê o verso 3 para mim. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Muito bem. Então, tu já ouviu a teoria de que porque Elias e Moisés? Ou tu tens uma... Mas É como para assim, ler? em teoria? Não. Mas, bom, Não, a gente é porque, assim, fala. Elias e Moisés foram os únicos que não morreram, né? Sim, eles estavam vivos. Porque eles foram Não, arrebatados, né? Moisés morreu. Jesus veio ressuscitar o corpo dele. Ah, é? Eu já vi teorias que Moisés não morreu e Elias foi os únicos dois arrebatados, por isso que Não. eles apareceram lá. Não, você pode. Vamos lá para Gênesis. Aqui, ó. Vamos Tanto pro que tem Gênesis. uma parte que Jesus Gênesis, não é desculpa, lá para Deuteronômio, perdão. Êxodo. Tanto que, Ah, não. peraí que eu vou pegar. Jesus. Miguel, acho, disputando o corpo de... Deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó. Foi esse que o anjo brigou pelo... corpo. Exatamente. Acho que tá em Judas, nome? Mateus Ô, 17. Léo, acho que ela vai começar a dar estudo bíblico antes de mim, Léo. Ó, aqui, ó, vamos lá, Judas 1. Aqui, ó, Judas 1. Vamos lá para Judas. Lá no Novo Testamento. Eu ia pegar a morte dele, mas aí vai demorar muito pra gente explicar. Vamos pegar para Judas lá, ó. Podemos deixar para outro dia também, né? Mas assim, Não, aqui a mas curiosidade em vamos certos responder. assuntos. Judas 9. Não tô achando Judas. Queres ler? Antes de Apocalipse. Pega Apocalipse, é o que tá Tá. antes. Rapidinho. Nós podemos ficar aqui até amanhã, se depender das minhas curiosidades. Mas essa é a parte legal, né? Tá, qual que é, Léo? Judas 9. 1:9. É. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: Senhor, te repreenda. Ok, então o que aconteceu? Vamos entender aqui. Moisés morreu. Corpo de Moisés. Moisés morreu. Tanto é que diz que. Aqui, ó. Agora sim. Vai lá para Deuteronômio. Deuteronômio 32. Achou Deuteronômio 32? Tá, lê do 48 ao 50. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sobe a este monte de Abarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te acolherás ao teu povo, como Arão, o teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao povo. Portanto, prevaricaste... Não, pode parar. O que Deus falou aqui? Que ele ia o quê? Morrer no monte. Muito bem. Vai lá no 34. Qual que é o título do capítulo 34? A morte de Moisés. Ah, tá, beleza. Muito bem. Então ele só morreu. Elias foi arrebatado. Elias foi o Sim. único arrebatado. Não, Certo. não foi não. Enoque também foi. Ah, Enoque. Tá? Certo. Então, Por que os dois, Moisés... Léo, Elias e Moisés? Aí é uma... Ixi, esse precisa de um outro estudo. Existe essa explicação? Não.
Claro que tem, claro que tem. Mas depois eu te dou algumas explicações paralelas sobre isso, tá? Uhum. Mas o ponto principal ali, o que Jesus foi fazer no Monte da Transfiguração lá? Jesus, né? Ele sempre subia ao monte para orar, Uhum. né? Ele sempre subia ao monte para orar. E mais uma vez ele tinha subido ao monte para orar. Disse aqui, ó, apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. Aqueles momentos em que ele orava, ele pedia forças. Você pode ler isso várias e várias vezes. Ele pedia forças Sim, que ele para estive Deus repousando. para continuar o processo, porque era difícil, era complicado. Então, assim, vou dar um resumo bem simples, não vou dar o porquê, porque, de novo, isso vai demandar um outro estudo, mas um resumo bem simples é que eles vieram, tipo, incentivar Jesus, falar assim, não, vem cá, continue, Sim. prossiga, né? Porque eles conversaram com Jesus, né? E naquele momento ali, né? Como aconteceu pouco tempo depois também, que Jesus subiu para orar e os discípulos estavam dormindo e tudo mais, e ele não conseguiu achar, né, entre aspas, a resposta de Deus, porque ele falou, ó, faça de mim esse cálice se for da tua vontade, mas seja feita a tua vontade. Não foi feita a vontade do corpo, do homem Jesus ali, foi feita a vontade de Deus. E aí é uma coisa importante para a gente lembrar, já te dou a palavra, Dinei. Não. É uma coisa importante. Veja bem, por muitas e muitas vezes nós podemos ter as nossas vontades, sim. Mas assim como Jesus fez, a gente vai fazer o seguinte, olha, mas que seja feita a tua, não a minha. Então, Senhor, olha, eu queria tanto, exemplo, tá? Senhor, eu queria tanto aquele carro é maravilhoso, aquele carro tem tudo que eu queria, tudo isso aqui, né? Mas seja feita a tua vontade. E me ajude a aceitar que a tua vontade seja feita na minha vida. Vou trazer um exemplo no nosso dia a dia. Senhor, eu queria tanto que esse trade desse certo, eu queria tanto que esse negócio desse certo, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Não a minha. Porque Jesus passou pelo mesmo perrengue, pelos mesmos problemas que nós passamos. Então, quando a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, ele passou, né? Mas Jesus não passou tentação de jogar videogame, né? Cara, assim, sabe? Vamos ser honestos, vamos parar de ser canalhas às vezes. Ele foi tentado em tudo, e muito mais. Isso Com quer dizer certeza. o quê? Isso quer dizer o quê? Que se ele venceu porque ele estava ligado com Deus, com o Espírito Santo, nós também podemos. Então, assim, voltando à última pergunta aqui, diante dos desafios deste mundo, né? Só para lembrar Bom, então, da transfiguração você lembrou, né? Que irrompeu ali a transfiguração de Jesus. Você lembra disso, né? Lembrei. Tá bom. E aí, quando a leitura que eles deram aqui era a mesma leitura que, por exemplo, que eles fizeram. Quer ver, ó? Pega aí de novo Marcos, que ele estava da transfiguração. Quando você lê Marcos 3, olha só, ele diz o seguinte, Marcos 9:3, desculpa, 9:3, 9:3. 9:3, ele diz o seguinte, e as suas vestes se tornaram resplandecentes, em extremos brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra pode alvejar. E aí, quando você vai para Apocalipse, Apocalipse 1, ele diz o quê? E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Sim. Ele tá vendo a mesma coisa. Diz que tem pessoas que oram no monte e vê isso, né? Luzes fluorescentes. Tu já teve É, essa experiência? não Mas tive já ouviu ainda. falar? Já ouvi falar. Já ouvi sim. Mas o que é interessante, de novo, diante dos desafios do mundo, qual é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá? A palavra.
vai para a palavra. A palavra tem poder, sim. Você estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, você vai receber um poder, sim. Não é só mais um livro, não é só mais um conjunto de fábulas ou de filosofias, não é. É justamente a voz de Deus escrita. Então ele diz que conhecereis a verdade vos libertará, né? E a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo vos guiará por toda a verdade. Então, toda a verdade é aquela que vai desde o Gênesis até o Apocalipse. Não é só uma parte, não é só a parte que me convém, não é só a parte que eu gosto. Então, quando a gente se reveste da armadura de Deus, né? Como diz lá em Efésios, eu tenho a espada, que é a palavra de Deus, aí eu posso ter as forças necessárias para lutar contra o meu eu e contra o mal. Antes disso, não dá. Sem isso, não dá, não. Tá? E aí vem as perguntas aqui para reflexão, né? Ficou claro para você que a Bíblia é a palavra de Deus? Você sente que Deus quer se comunicar com você através da Bíblia? Você deseja que o Espírito Santo ilumine sua mente para você entender melhor as Sagradas Escrituras? Você não precisa responder isso para mim. Você responde isso para você. Mas esse foi o nosso primeiro estudo, Jade. O que você achou? Legal, Léo. Desculpa tanta pergunta. Vai surgindo as questões, né? Assim, para não perder o. Mas bem legal. Que bom. A ansiedade faz querer aprender tudo hoje. Mas não tem problema, tá? A ideia é essa. A ideia é que a gente, como eu disse, nós vamos estudar juntos, nós vamos aprender juntos, nós vamos ler juntos. O Espírito Santo vai falar para você, vai falar para mim, vai falar para o Dinei, coisas que a gente vai aprendendo, coisas que a gente não sabe e vai descobrindo. E eu tenho certeza que essa jornada, a partir de hoje na sua vida, ela vai ser uma jornada diferente. Tenho certeza. Amém. É impossível nós andarmos com Deus e continuar sendo as mesmas pessoas, tendo os mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades. Não dá, não dá. Não tem como ser indiferente, né? Não dá para ser indiferente, porque as batalhas que nós temos na carne, elas são vencidas pelo Espírito. Então, se nós andamos no Espírito, aquilo que é da carne já, né, vai ser vencido. Amém. Amém. E vamos então terminar para a gente poder orar. Ednei, você faz oração para a gente terminar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez, por essas horas aqui, estudando a tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. Peço a ti, pela Jade, Senhor, que o Senhor ilumine, dê entendimento, guarde a vida dela, guarde a família, guarde a todos. Que a luz que sobre ela brilhou hoje, brilhe para que outras pessoas vejam Jesus nela. Amém. Muito obrigado. Obrigado também pela vida do Léo, pela família. Agradeço por tudo, Senhor. E nesse santo sábado, em memória de ti, meu Deus, agradecemos por tudo. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Moça, obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Boa noite. Que Deus devolva e multiplique 7 vezes mais. Ah, com certeza. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus, Jade. Tchau. Tchau, Léo. Tchau. Valeu, querido.